Olá amigos, espero que vocês estejam em paz e bem. Professor Deonério do ECA Capacita aqui com vocês. E temos algumas notícias para comentar. Eu vou começar com essa daqui. Talvez eu grave um vídeo para cada uma. Lages, lá do município de Lages, Rio Grande do Norte. E diz assim que o Ministério Público recomenda medidas ao Conselho Tutelar para combater a evasão escolar. E já o enunciado da notícia, tudo bem, não necessariamente os canais da mídia, seja televisiva, jornalística, revista, seja o que for, eles não têm assim a prerrogativa de serem conhecedores do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. Eles não têm essa prerrogativa, mas é óbvio, todos eles procuram conhecer para anunciar, trazer ao público as melhores notícias possíveis. E aqui está uma que logo de início, quando se fala de evasão escolar, nós estamos falando de algum tipo de política pública necessária, que envolve vários órgãos. O Conselho Tutelar pode vir a ser um desses órgãos também. Pode vir, mas já seria uma causa extrema. Algo adiante, algo depois das medidas do sistema terem sido aplicadas, né? Da política pública ter sido aplicada. Mas, vamos lá. Aí, o que diz a notícia? Quando vocês podem ver aqui, olha só. O Ministério Público recomendou ao Conselho Tutelar diretrizes para enfrentar os casos de infrequência e abandono escolar. A medida publicada no Diário Oficial, do dia 13 de agosto, visa assegurar que pais e responsáveis cumpram suas obrigações educacionais e garantir a continuidade da educação para todos os alunos. Orienta ao Conselho Tutelar da cidade que, ao receber notificações da escola sobre ausências frequentes ou abandono escolar, adote ações específicas, entre elas o que está no ECA, no artigo 129, inciso 5. Vamos pegar o artigo 129, inciso 5, para ver o que eles estão falando, para vocês que já sabem de cor. Ótimo, eu também aplico as mesmas circunstâncias nas capacitações que realizo. Tá? Mas tem muita gente aqui que nunca leu o ECA e que também está assistindo aqui o meu canal. Vamos lá. Qual que é o artigo 129? O artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, diz respeito às medidas aplicadas aos pais ou responsáveis. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável, diz o artigo 129. Inciso 5º, obrigação de matricular o filho ou pupilo, aquele que eles têm a tutela e a responsabilidade de cuidar, né? Matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Então é um dever dos pais e todos sabemos disso, graças a Deus. Aí o que diz mais? Entre as ações devem ser adotadas ainda advertência aos pais, também prevista no artigo 129, no inciso 7, o Conselho Tutelar também está autorizado a aplicar essa medida, tá? Quem autoriza o Conselho Tutelar é o artigo 136 do ECA, tá bom? Que diz que eles podem aplicar aos pais ou responsáveis qualquer medida do 129, do 1 ao 7. E o 7, item 7, ou inciso 7, é justamente a advertência. Então tem que falar sobre o dever dos pais ou responsável e ainda aplicar uma advertência. Ok, tá? E a possibilidade da suspensão ou destituição do poder familiar. Olha, e aí já vai para outras legislações que não estão objetivamente apenas e tão somente no ECA, mas coloca que uma vez não cumprido, é o que diz o artigo 249 do ECA. Vamos lá no 249 também. Está aqui, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Então, quais são os deveres inerentes ao poder familiar? São aqueles estabelecidos no Código Civil, tá? Nós vamos lá, artigo 1630 ou 1638, agora eu preciso pegar o Código Civil
para poder dar uma olhada direitinho, mas todos os deveres inerentes ao poder familiar estão lá previstos. Então, descumprir esses poderes do poder familiar, ou decorrente de tutela ou guarda, porque o guardião, sabe, quem tem a guarda judicial de alguém é equiparado aos pais, responde da mesma maneira. Também aqueles que têm a tutela de algum dos nossos queridos, das nossas queridas crianças ou adolescentes. Então, descumprir dolosa ou culposamente algo desses deveres. Bem assim, determinação da autoridade judiciária, ou seja, tanto descumprir os deveres do poder familiar, como determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então aqui já é uma ameaça a mais a esse pai ou a essa mãe que o conselho tutelar deverá aplicar. Ok. Reforça ainda o Ministério Público que o Conselho Tutelar precisa atuar como intermediador entre a escola e a família. Olha só, eu espero que você me comente um pouco aí. Vamos construir um pouco mais de ideia sobre esse assunto. Eu vou colocar esse vídeo nos meus canais ECA Capacita do YouTube, ECA Capacita do Facebook e ECA Capacita do Instagram. Comentem, vamos dar uma lida, vamos ver o que os amigos dizem sobre isto, tá bom? Então, intermediário entre a escola e a família, facilitando reuniões e orientando os pais a acompanhar e zelar pela frequência escolar dos filhos. Quem tem que fazer isso é a escola. Quem tem o poder sobre isso é a escola. Quem deveria dinamizar é a política pública municipal de educação. Também a política pública estadual de educação. É quem deve viabilizar, fazer de todos os meios possíveis para que a família esteja frequentando, inclusive adequando ou readequando todo o seu currículo educacional, para que possa atender a demanda e também as prerrogativas, ou seja, que possa atender de alguma forma a solicitação dos adolescentes e das crianças e das famílias que lá estudam. A recomendação prevê que as famílias sejam encaminhadas para a assistência social com o objetivo de integrá-las a serviços e programas de apoio social. É óbvio, quando você faz o atendimento, nós estamos trabalhando dentro da proteção integral, e dentro da proteção integral, essa criança ou adolescente tem que ter todos os direitos garantidos em todos os serviços, de todas as áreas e tudo que as leis estabelecem, tá bom? E depois o Ministério Público adverte que, se houver descumprimento dos pais, o Conselho deverá representar ao juiz, tá? E também fazer um relatório para o promotor, dizendo, olha, tivemos que representar ao juiz. É algo que, a princípio, tá, pode até estar sendo caracterizado como infração administrativa, como vai estar realmente previsto nas leis e nos crimes, e deve haver a notícia de fato ao promotor. Correto? E aí o promotor diz que em 30 dias o conselho deve informar o que é que fez e que o descumprimento pode levar à adoção de medidas judiciais apropriadas. Neste caso aí da última linha, são medidas apropriadas ao conselho. A questão da notícia é, o jornalista, a pessoa que fez a matéria, não fez nenhum levantamento de dados sobre qual é a política municipal de educação para crianças e adolescentes. Qual é a política estadual? O que as escolas estão fazendo para reter os alunos? Quais são os benefícios e qual é o tipo de dinâmica aplicada? O que eles estão fazendo de busca ativa para os seus alunos? Então é assim, entregar nas mãos do Conselho Tutelar é algo interessante. O Conselho Tutelar vai acabar enchendo o juiz de várias ações, ou seja, dando a entender ao juiz que os pais estão descumprindo, e o juiz vai poder, às vezes, tomar uma decisão equivocada por causa de tanta demanda. Mas, vamos lá, o importante é que nós construamos uma ideia melhor do que é que está acontecendo. Isso sem contar as prerrogativas do artigo 53 a 59 do ECA, que fala sobre o direito à educação e que também coloca aí alguns deveres para a instituição de ensino, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da Política Municipal de Educação, tá bom?
Vamos lá, comentem um pouco, vamos ver o que é que nós temos aí de ideias a serem construídas e o que é que vocês acham dessas atividades lá em Lages. Fiquem com Deus.